E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Realmente conosco está tudo bem, graças a Deus. Tá seco, tá calor, mas a gente consegue lidar com isso, né? Porque o Brasil é esse, tem um clima temperado, faz frio, faz calor, e assim a gente vai tocando a nossa vida. E hoje o Talco, Visão AgriTalco, tem que trazer realmente uma notícia muito boa, e boa no sentido que a gente tem resposta para o que está acontecendo. E a gente está muito preocupado com as queimadas. E realmente, quando vem a seca, a gente se preocupa com as queimadas. E ali, muitas vezes, são incêndios criminosos ou acidental. Então, o tema de hoje vai ser esse, ó, prevenção e combate às queimadas nos canaviais. E é o que tem assustado muitas cidades da nossa região. Então, e para isso, para debater esse assunto, eu tenho hoje, junto conosco, o nosso amigo Almir Torquato, que é gestor da Cana Oeste. E também conosco a nossa jornalista da Visão Agro, Adriana Dorazzi. E o tema é muito sugestivo, né? E muito preocupante. Por isso, nós vamos começar sobre o patrocínio da Ismar. Ismar conta com a gente na empresa de tecnologia especialista em soluções, né, para a indústria 4.0. Para maiores informações, acesse o seu site ismar.com/Brasil. E por isso que nós estamos aqui, graças ao patrocínio da Nova Ismar. E para isso, vamos falar primeiramente com o meu amigo Almir. Tudo bem contigo, Almir? Oi, Alex, bom dia, tudo bem? É um tema polêmico, mas acho que tudo que é raciocinado, explicado, esclarecido faz muito sentido, faz muito bem para a população e para a sociedade. Então, parabéns pela iniciativa e vamos seguir tentar esclarecer como funcionam essas questões aqui com a gente. E Adriana, seja bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe em que horário o pessoal vai estar acompanhando, mas é um prazer estar aqui. Alex, Almir, obrigada pela oportunidade. E o bom da internet é isso, né? Que a gente viaja, né? Muitas vezes a gente não sabe aonde a gente vai parar, porque muitas vezes as pessoas estão nos assistindo no Japão, nos ouvindo no Canadá, na Espanha, na Itália, e claro, nesse imenso país continental que é o Brasil. Então, gente, Almir, a gente tem levado um susto ultimamente e tem sido uma das notícias que mais tem chocado a população, principalmente na nossa região aqui de Ribeirão Preto, né? Essas queimadas que realmente a gente acabou tendo uma aqui na proximidade entre Sertãozinho e Barrinha, onde a queimada atravessou, as fumaças atravessou as pistas, a rodovia, e teve uns acidentes em torno aí de 10 a 12 carros envolvidos, né? E depois tivemos agora também, uns tempos atrás, também ali na região de Luiz Antônio, Cravinhos, ali também teve complicações, inclusive teve uma morte, né, de uma pessoa que o caminhão pegou fogo, o fogo chegou até o caminhão e acabou, infelizmente, tendo uma vítima fatal. E agora a gente está mais preocupado também aqui na região de Pradópolis e Barrinha também, né, e Guariba, ali também outras queimadas. E agora a gente ouviu aqui na região de Batatais também, da Cevaz ali, né? Mas a gente vai estar conversando, explicando e mostrando para vocês tudo o que está acontecendo e por que está acontecendo. Almir, vamos lá, eu sei que a associação, a Cana Oeste, ela tem um projeto que ela trabalha muito sobre isso, sobre as queimadas de cana. E a gente sabe que antigamente as queimadas, quando era liberada, existiu todo um controle, a usina, os fornecedores de cana fazia toda a preparação para proteger e queimar somente a área necessária. E eu não me lembro de ter o controle disso ter escapado para outro lugar. E hoje, que a gente não usa mais a queimada para queimar a cana, né, que a cana hoje ela é cortada crua, e está acontecendo esses incêndios. Mas eu sei e acredito que muitas vezes a própria usina, os próprios fornecedores de cana, eles também estão preocupados e eles têm um projeto sobre isso. E nada melhor de falar com vocês, que você que representa aí os fornecedores de cana. Obrigado, Alex. Vamos lá, você já resumiu bem, mas acho que para a gente começar uma linha de raciocínio interessante,
Primeiro, a gente tem que pontuar 3 pilares, né? Acho que isso vai fazer muito sentido e a gente pode discorrer nossa conversa com esses pontos. Pilar primário, hoje não se queima mais cana no processo produtivo de açúcar e etanol, tá? Então, antigamente, isso já faz muito tempo, gente, a queima era utilizada como método de colheita, de despalhamento para colheita manual. E já faz mais de 10 anos a colheita é 100% mecanizada, né? Hoje, receber cana queimada no processo de produção de açúcar e de etanol é um problema para as unidades industriais. Então, primeiro a gente precisa pacificar e criar esse entendimento que não é interesse do setor produtivo colocar fogo na cana para produzir açúcar e etanol. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa esclarecer e atualizar, talvez, o entendimento, o coeficiente coletivo da nossa população que, porque se fazia isso há muito tempo atrás, talvez acredita que hoje se faça, mas hoje não se faz, tá? Então, não é interesse do setor produtivo colocar fogo na cana-de-açúcar. Estamos juntos nesse ponto? Tranquilo. Item 2, eu acho que a gente precisa parar para pensar que, assim, obviamente, a gente tem unidades industriais e a gente tem também fornecedores de cana, tá? 50% da cana hoje, toda a cana processada, 50% são de produtores de cana, produtores pequenos, médios, que produzem a cana na sua propriedade agrícola e entrega para as unidades industriais. Então, assim, não tem poder econômico, não é aquela... todo mundo trabalha para sobreviver e quando a gente fala de queimada, a gente está falando inclusive de prejuízo. E às vezes, fica aqui uma pimentinha, Alex, a gente vê posicionamentos, inclusive em redes sociais, de maneira até jocosa, sabe? Ofendendo produtores de cana e tudo mais, que estão colocando fogo na cana para ganhar dinheiro e que, quando no fundo, por vezes ali, aquela cana que foi acometida de incêndio está trazendo um prejuízo considerável no rendimento dele anual. Todo mundo sabe hoje que as margens estão cada vez mais próximas e ter lucro na atividade fica cada vez mais difícil, né? Então, por vezes, aquela cana às vezes nem chegou no ciclo produtivo de colheita, ela pegou fogo, ela precisa ser entregue, ou seja, já perdeu produtividade. Às vezes, ela acabou de passar por um trato cultural, plantio, perde-se todo o insumo utilizado ali, e aí é mais um prejuízo no ano para aquela safra, ou seja, perdeu dinheiro de novo. E às vezes a frente de colheita nem está próxima, porque se ela pega fogo, ela precisa ser colhido rápido. E a frente de colheita nem está próxima. É um transtorno significativo para você transferir uma frente de colheita para socorrer aquele cara, para ele pelo menos não perder tanto, né? E aí tentar minimizar o impacto disso tudo. Então, assim, eu acredito que a gente precisa salientar que quando acontece um fato desse, um incidente desse, todo mundo perde, né? A sociedade perde, o meio ambiente perde, os produtores também perdem, porque ninguém quis que pegue fogo. Só que a gente também precisa fazer uma meia-culpa e falar também dos riscos que estão inerentes na atividade e como a sociedade se comporta em relação a isso, né? Então, quando a gente fala que hoje não é interesse nosso, não é interesse dos produtores, nem das unidades colocar fogo na cana-de-açúcar para colher, a gente está falando de um material biológico comburente. Assim como a cana pega fogo, tudo pega fogo, né? Você vê, a mata pega fogo, a gente teve a estação ecológica que Ribeirão pegou fogo, nem tinha cana perto, né? Pegou fogo agora na Experimental aqui, ó, do lado. E né, não, entendeu? Então, assim, tudo pegou fogo por quê? Porque a atmosfera está propícia para isso, né? Então, nas últimas semanas, aconteceu um fenômeno chamado triplo 30, né? É um fenômeno climático que fala das possibilidades de ocorrências de incêndios. Então, assim, umidade abaixo de 30%, né? Ventos acima de 30 km por hora e temperaturas acima de 30 graus. Isso é a receita ideal para um incidente desse sentido e fica mais propício, né? O que a gente precisa salientar, inclusive, são os investimentos. Hoje, acho que a população não tem ideia de quanto a gente investe, quantos produtores investem, quanto a associação investe, quantas as unidades industriais investem em sistemas de tanto monitoramento, prevenção e combate, né? Caminhões bombeiros, equipes, ferramentas de satélite, tudo para, tipo assim, em caso de ocorrência,
conseguir combater e minimizar o dano, né? Então, esse esclarecimento é muito importante, é muito válido a posição da Visão Agro nesse sentido, de levar para a população e esclarecer que, inclusive, formar um entendimento sobre determinado assunto, né? Então, agora, Adriano, você que está acompanhando de perto tudo isso que está acontecendo, principalmente aqui na nossa região, de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, toda essa região nossa, fala um pouquinho do que você está acompanhando, o que você está sabendo e como que está toda a situação neste momento. Então, Alex, eu fiz um levantamento de alguns dados no site oficial do INPE, que faz um controle em tempo real das queimadas no Brasil. Com certeza o Almir conhece esse sistema, né, Almir? Sim, então, mas a gente não utiliza esse. Ah, tem outros sistemas? Na verdade, nós temos um sistema próprio, a Canoeste ela tem um sistema de tecnologia que a gente alinha, a gente tem geolocalizado todas as propriedades agrícolas dos nossos fornecedores, que a gente consegue identificar as queimadas através de satélite, né, para que a gente consiga alinhar a localização e, a partir da localização, fazer uma força-tarefa, entrando em contato com brigadas de incêndio. A gente tem um plano que chama Plano de Auxílio Mútuo, né, que determinada região é formada entre produtores que têm estruturas de combate, mais as usinas que têm estruturas de combate, para correr todo mundo para socorrer. O que aconteceu na última semana, acho que, na verdade, a gente está vendo um comportamento climático sem precedentes, né? Então, o que aconteceu na última semana foi extremo. Foi extremo. É isso que eu queria comentar. De acordo com os dados do INPE, que estão disponíveis para o acesso de qualquer pessoa, são dados em tempo real no site do INPE, o levantamento de focos de incêndio só na região nordeste de São Paulo foram mais de 19 mil focos de incêndio, uma média acima do ano anterior, só que olha que impressionante, 19 mil focos em agosto, todo mês de agosto. Em setembro, nós já temos mais de 13 mil nos primeiros dias de setembro. E o comparativo feito entre setembro deste ano e setembro do ano passado, no mesmo período, deu um crescimento de mais de 100%. Talvez, né, eu acredito, por essa condição climática inédita que a gente tem aí de falta de chuva extrema. Eu posso falar alguns números que eu lembro de cabeça agora, mas na semana retrasada a gente teve um incêndio grande também aqui na região de Sertãozinho, Pontal. Eu até brinco com as pessoas, o que é um número razoável para vocês de foco de incêndio? Porque a gente tem uma sirene que apita aqui, né? Aí, o número razoável, as pessoas falam, 30, 40, razoável? É muito? É muito. Não, tá. Na região de Sertãozinho, Pontal, em um único dia foram 100 focos. É muita coisa, né? É muita coisa. Chegou um ponto que a gente conseguia ligar, focando as ligações só em quem tinha condição de socorrer, porque normalmente a gente avisa o produtor, o dono da propriedade e tal. Chegou um ponto que as ligações eram tantas que a gente só ligava para quem tinha caminhão bombeiro, quem podia socorrer. Então, assim, o trabalho para combate, para prevenção, ele é executado, mas é que realmente foi uma condição sem precedentes, sem precedente. É porque você nunca sabe aonde, né? A hora que você tem a localização, até o pessoal se locomover ali é diferente de quando você prepara para fazer a queimada, né? Porque você sabe o local que vai ser queimado. Antigamente já era programado. Hoje, na verdade, como ninguém coloca fogo, a gente espera. Não tem como prever, mas ainda assim a gente já localiza o início do incêndio, né? E encaminha as informações para que os grupos e os planos de auxílio mútuo se ajudem, né? Acho que essa é a função das associações, das cooperativas, garantir que os produtores, e numa rede criada por nós, consigam, inclusive, se ajudar. E aí, a partir daí, a gente disponibiliza ferramentas de tecnologia coletivas que trazem esses dados, né, que trazem essas informações e repassa para minimizar o impacto, porque, querendo ou não, o impacto esse ano, Alex, eu sei que não é o foco da discussão, mas assim, nós já vínhamos com o impacto da estiagem, né, de produtividade, que nós estávamos prevendo em torno de 12% a 15%, isso antes da geada, né? Aí a gente veio com a geada e aí tivemos áreas que foram impactadas de maneira leve e outras áreas que foram impactadas de maneira severa,
né? Então a nossa produtividade já caiu mais um pouco. Então aí a gente começou a projetar uma quebra de 20%, 22%, lembrando que a gente tinha os 12%, né? A 15% só por conta da estiagem. Aí agora veio o incêndio e criou mais um impacto negativo, mais uma surpresa negativa em todo esse processo. Então, assim, economicamente falando, os prejuízos são muitos. Almir, eu queria que você esclarecesse também, porque a gente fala às vezes de incêndio criminoso e incêndio acidental. Você pode explicar para nós qual é a diferença um do outro? Eu acho que todos os incêndios são acidente, mesmo que seja criminoso, não era para ter alguém lá fazendo isso, entendeu? Eu sei que é criminoso quando alguém tem a vontade de colocar para prejudicar alguém. Então isso a gente pode pensar nesse sentido, mas assim, quando a gente fala de incêndio, a gente está falando de um material biológico seco com umidade abaixo de 30%, né? A temperatura favorável acima de 30 graus, vento acima de 30 km por hora, né? Mas a gente fala também da população. A gente teve um episódio esses tempos atrás aqui, a gente teve feriado, concorda? Aqui Certo. na região teve? Teve, não teve? Teve. Feriado que coincide com pessoas transitando em áreas de rancho, etc, Exatamente. etc. Aí você localiza os focos de incêndio, você vê que tem proximidades com áreas de reservas onde as pessoas vão para, às vezes, fazer churrasco, alguma coisa assim. Então, assim, a questão da prevenção também é uma questão de consciência da população, tá? Quando a gente joga lixo em locais que não são adequados, Né? Exatamente, a gente vê, às vezes, focos de incêndio sendo causados por latinhas, vidros, bitucas de cigarro, né? Por vezes acontece pelo descarte equivocado, talvez uma questão de consciência da população em manter, né? Ou não fazer esse tipo não ter esse tipo de atitude. Outro ponto, talvez, que são os improváveis. A gente vê que acontece com uma certa frequência roubos de fios, sabe, fios? Ah, sei, que passa no meio do canavial. Isso, e aí existem pessoas que são mais vulneráveis e roubam os fios. E aí eles precisam roubar o fio para vender o quê? O cobre. E para tirar o plástico, eles colocam fogo. Verdade. E aí, na hora que vai colocar fogo no fio para poder pegar o cobre, acaba que o incêndio alastra e acaba fazendo isso normalmente em áreas mais afastadas, em áreas mais e aí acaba propagando incêndio. Então, assim, pessoal, o apelo que fica, eu acho que é a questão da consciência, né? A gente acreditar que a gente precisa também ter uma consciência em relação a isso, quando a gente tem as nossas atitudes mais simples, no descarte de um lixo, de uma bituca de cigarro, de uma lata de refrigerante, de uma garrafinha long neck de cerveja dessas de vidro, sabe? Que também o sol que bate no vidro pode refletir a queima e pode causar incêndio, né? E refletir também que está todo mundo sofrendo com isso, a sociedade, inclusive o dono da propriedade, que além de ter um prejuízo significativo, está correndo risco de sanções ambientais, que são multas altíssimas. Então, tá todo mundo vulnerável, sabe? Então, assim, eu acho que acredito agora, se Deus quiser, a chuva já está vindo, está olhando no satélite, talvez agora nesse final de semana, pelo menos na nossa região, já chegue, né? Hoje já começou a dar a gente já começou a dar um sinalzinho aí, de manhã acordou um pouquinho mais favorável, né? Já está em Rio Preto, normalmente deve chegar, acho que deve estar chegando hoje ainda alguma coisa para cá, se Deus quiser, para minimizar um pouco essa condição tão favorável para incêndios, porque precisa chegar essa chuva, e também a consciência da população, tanto no aspecto de prevenção, que ela também é importante, as atitudes dela para provocar, para prevenir, né? E também a conscientização de que Alex, eu sacramento aqui e reafirmo, não é interesse nosso, nem dos produtores rurais e nem das unidades industriais, colocar fogo na cana para colher.
não é interesse. Não faz parte mais do processo produtivo de cana-de-açúcar. Ninguém quer levar multa. Ninguém quer. Multa é pesada. Não é só multa. O processo químico para a produção de açúcar, você está fazendo todo um processo que foi construído para cana crua, de repente chega uma cana queimada, a clarificação é todo o processo diferenciado que tem que colocar, muda tudo. Então, assim, o sistema está preparado para receber cana crua, gente. Nós estamos agora em 2021. A palha da cana, ela usa também para corrigir o solo, para adubar Por quê? A palha da cana, por que eu vou queimar ela no campo se eu queimo ela na caldeira para produzir bioenergia, gente? Então, assim, não faz sentido. Esse sistema produtivo de colocar fogo na cana para colheita é ultrapassado. Isso já faz mais de décadas que hoje a gente está na colheita mecanizada porque a gente nós produzimos energia de biomassa. Então, assim, não faz sentido eu colocar fogo no campo. Adriana. Com relação à punição, só para a gente ilustrar para os nossos ouvintes, pelo artigo 41 da Lei de Crimes Ambientais, provocar incêndios em matas, florestas ou qualquer tipo de terreno, né, pode, se o agressor, né, o criminoso aí for pego, ter uma pena variável de 2 a 4 anos de prisão, multa em caso de crime doloso, que é o intencional, e ainda gerar uma multa que vai de R$1.000 a R$7.500 por hectare da propriedade. E aí, se por acaso o fogo for para uma área de preservação, o negócio vira um... Então, assim, tudo pode piorar. Mas assim... Uma pergunta. Aproveitando o gancho da pergunta da Adriana. Mas para ter essa multa, não é feita uma investigação? Como que o agricultor era isso que eu ia levar a multa sem saber que ele não tem culpa nenhuma? Era isso que eu ia abordar. Na verdade, eu talvez nem seja a pessoa mais adequada para responder todas essas questões. Mas a gente tem o nosso departamento... Nós temos o departamento jurídico, o departamento ambiental, que poderia responder com muito mais propriedade do que eu. Mas o que acontece? Vamos lembrar que a gente, além de produzir cana, a gente produz de uma maneira sustentável, tá? O que é produzir de uma maneira sustentável? Além de observar todos os critérios econômicos, ambientais e tudo mais, a gente tem boas práticas agrícolas que são investimentos para a prevenção, tá? Então, por exemplo, existem critérios que formam e, na verdade, criam um coeficiente que, para você ver que o cara tá fazendo tudo certinho para que o fogo não aconteça. Então, assim, ele está com acero limpo, né? Ele tem monitoramento, ele tem equipe de prevenção, ele tem brigada, ele tem o plano de auxílio mútuo, ele tem na verdade, são alguns critérios que mostram que ele tem todas as iniciativas para prevenir o incêndio, né, Alex? E aí, nesse sentido, a gente consegue. Mas isso não significa que ele não vai ser autuado, que ele não vai ter um laudo, não vai ter uma perícia. A gente precisa provar para o órgão ambiental, que no caso está sancionando, a boa intenção do cara, do produtor rural, e perceber, inclusive, o prejuízo que ele está tendo com a queimada. Olha aqui, essa cana, ela não estava nem na época de colheita, ela perdeu 50% do crescimento vegetativo dela, não era hora de pegar fogo. Qual é a lógica de falar que a gente colocou fogo intencional, né? Então aí é um processo de defesa que a Canoeste, graças a Deus, nesse sentido, ela é vanguarda nesse sentido. Ela, além de defender os interesses dos produtores rurais associados a ela tem todo um trabalho voltado de prevenção, inclusive de entendimento, sabe? Para esses órgãos ambientais, todo esse processo CETES, Polícia Ambiental, e explica o setor produtivo, né? Explica como funciona, explica todo o processo, e aí acaba criando um bom senso em relação a isso tudo, sabe? É verdade. E outra coisa, né? E o risco dos animais? Ninguém quer matar os animais. Você sabe que sempre quando taca fogo, existe o risco dos animais que vivem no meio da é um assunto muito polarizado, né, Alex? Acho que se a gente entrar em assuntos polarizados, a gente nunca vai chegar a um denominador comum. Eu acho que assim, o foco pessoas, a gente não quer pôr fogo, a gente não quer incêndio. Obviamente, o incêndio ele é um problema
gigante. Se a gente começar a alinhar todos os problemas que acontecem, a gente vai chegar em animais, atmosféricos, entre outras coisas, né? Não, é verdade, então, assim, mas é isso para mostrar para as pessoas que às vezes sem perceber que fica jogando uma bituca de cigarro, o tamanho do estrago que ele pode fazer, não só. E a gente viu aqui agora, aqui na experimental, aqui no Instituto de Zootecnia, quando o fogo se alastrou, chegou até a atingir a Fundação Casa. Né, que precisaram tirar os meninos rapidamente dali. Então, a pessoa tem que imaginar as consequências do ato dele. E o risco do nosso produtor, que por vezes está lá tentando apagar o próprio fogo com um caminhão bombeiro na propriedade. Então, assim, eles enfrentam. Muitas vezes deles moram lá no meio, né? Eu tive casos de produtores que ficaram ilhados. Entendeu? Ilhados. Assim, então, assim, é triste você ver a condição, e nós que estamos no setor, nós que estamos na área. Aliás, eu acho uma área maravilhosa, né? Quando você fala que todo o processo produtivo começa no campo, né? Sai dali vai virar açúcar, vai virar etanol, vai virar outros produtos. Você vê a magnitude de todo o sistema produtivo e de como funciona o campo. Acho que isso é maravilhoso, é um motivo de um orgulho muito grande para nós, a classe produtora, sabe? E aí, por vezes, a gente vê um entendimento equivocado sobre nossa função, sobre o nosso papel, sobre o nosso trabalho. Isso às vezes entristece, né? E é mais também nesse sentido que a gente valoriza atitudes como de vocês, que é esclarecer também para a população como funciona para formar um entendimento razoável e de bom senso. Adriana. Ô, Almir, e em relação à educação das próximas gerações, e eu vou te citar 2 exemplos de como a gente ainda é falho nisso. Primeiro, eu estou aqui com uma cartilha aberta e a gente depois pode disponibilizar alguns exemplos, né, no site do portal Visão Agro, do Instituto Ambiental de Brasília, que fala sobre esse assunto dos incêndios. Além de criminalizar o produtor, né, dizendo que tem a queima do pasto, que é perigosa, que tem a queima do cerrado, que muitas vezes a gente sabe que ela é espontânea, né, e que tem a queima do lixo, e, enfim, jogando a culpa aí para todo mundo, a gente ainda vê que a cultura do agricultor, do produtor, do pecuarista sobre isso é pesada, né? O próprio Instituto Ambiental jogando a culpa aí no agro, né? E, além de tudo, quando a gente esteve aqui na região de Cravinhos, né, eu estou falando de Cravinhos, né? Como o Alex disse, a gente está internacional, né? Meu filho chegou da escola naquele dia que teve aquela grande queimada, que infelizmente faleceu uma pessoa daqui e tal, e falando: mamãe, você viu o incêndio? Olha a fumaça que tá, porque tá pegando fogo na cana. Eu falei: não, filho, não está pegando fogo na cana, está pegando fogo no mato, são propriedades rurais, é alguém que colocou fogo. E fui mostrar para ele as notícias que estavam veiculadas na imprensa, alguns vídeos sobre isso e tal. Mas o que? Ele escutou dos outros amiguinhos na escola que todo mundo já estava pondo a culpa na cana, né? Estava pegando fogo na cana, virou aquela fumaceira por causa disso. Então, o que a associação pode ajudar nisso? O que os produtores em casa podem ajudar, né? Eu acho bem oportuno esse comentário. É um assunto quente, a gente gastaria umas 3 horas aí falando sobre isso, né? Mas eu acho que a gente comunica bem fora, né? O setor se comunica bem fora. Só que por vezes a gente não consegue explicar para nós mesmos aqui na nossa sociedade todo o nosso valor, e às vezes a gente é meio que desvalorizado em relação a isso. A questão educacional é um assunto que vem sido abordado, não é de hoje, né? As questões educacionais em relação ao agro, eu acho que falta muito a se incluir nesse sentido, até no próprio aspecto do tipo explicar educacionalmente de o que é o agro, né? Porque às vezes as pessoas acham que agro é só o campo, e aquilo que eu falei, o campo ele é o início de tudo, né? Às vezes a gente vê uma camisa, a gente acha que a gente compra a camisa no shopping, mas não sabe que aquele algodão saiu do agro para ir para uma loja, para sair para uma produção de tecido, para ir para uma loja, para uma marca, e você chegar naquele shopping cheiroso, tudo geladinho, comprando, e por vezes não esquece que aquela camisa saiu do agro. Aquele perfume famoso, parará, que você vai naquela loja finesse comprar, a essência
com certeza saiu do agro, né? Então não é nada sintético. Então, assim, as crianças precisam entender a participação do agro na vida delas como um todo, né? Então, esse processo ele vem sido desenvolvido, acho que tem projetos importantíssimos e bastante interessantes que falam sobre educação no agro. Tem um grupo de pais alinhados aí, analisando todos os materiais didáticos de todas as escolas para avaliar como isso está sendo trabalhado em relação a isso. Depois eu te apresento o projeto. Tá? A associação faz isso? Não a associação. Tem um trabalho paralelo a isso, tem um grupo de pais que estão trabalhando a questão educacional para ver qual é o conteúdo relacionado ao agro que está sendo passado para as crianças, né? Olha, Alex, isso é uma boa matéria, hein? Está alinhado ao MEC, então, assim, é um trabalho significativo que o setor está se organizando, né? A associação, ela tem o trabalho de defender os interesses dos produtores rurais, né? Defendê-los em determinadas esferas e trabalhar a questão coletiva. Obviamente, tem outras associações juntos, né? Então, a gente tem associações de pais, aí tem a própria Urplana, que representa 33 associações, né? Nós temos a Única, que representa as unidades industriais, também defende interesses do setor, para falar das questões de sustentabilidade, das questões positivas em relação ao etanol, biocombustíveis, né? Então, a gente precisa também perceber que nós precisamos investir na formação, porque a que as nossas crianças estão ouvindo na escola, ela, por vezes, ouve inclusive de professores, e como eu te falei, a maior parte desses professores ainda estão com o pensamento cravado há 20 anos atrás, quando se colocava fogo na câmara para queimar, né? Então a gente está falando de um processo produtivo que evoluiu muito. E como a gente está fazendo isso? Tem um programa bastante significativo também, que chama A BAG na Escola, que tenta levar esse processo de aprendizado, de aculturamento de professores, de alunos nesse sentido. A própria BAG também faz um trabalho que envolve a formação de jornalistas para entender o setor, que tem um prêmio voltado para esse setor, para que jornalistas entendam e consigam trabalhar nesses meandros para entender como funciona o processo, né? Então é todo um trabalho de aculturamento, e acho que mais que isso, né? Que aí que é aquele minha culpa. A sociedade também precisa ter a iniciativa de, antes de criticar, vamos tentar entender como funciona, né? Vamos partir do pressuposto que todo mundo é do bem, e se está acontecendo isso, no que eu posso fazer para ajudar? Será que eu estou fazendo a minha parte? Não estou descartando nada equivocado antes de começar a criticar? É um processo evolutivo que tem aí pela frente, que a gente tem que trabalhar. A Visão Agro ela trabalha nesse sentido, realmente, de esclarecer, mostrar para as pessoas que a agricultura é a parte fundamental do nosso país. Hoje, você vê que nós somos hoje um dos maiores fornecedores de alimento do mundo, entendeu? Então, quer dizer, a gente, além da nossa segurança alimentar, a gente produz 5 vezes mais do que nós precisamos. Tudo isso vem do agro, né? Realmente, o que precisa ser feito é um trabalho junto a essas crianças nas escolas. No meu tempo de escola, Almir, a gente tinha os professores, eles conseguiam levar a gente, às vezes, no campo, para mostrar como que era plantado o café, na minha região era de café, como era plantado. E eu sei que vocês têm uma fazenda também de pesquisa. É difícil vocês fazerem um projeto onde poderá levar as crianças dos estudantes para conhecer de perto, Almir? É uma iniciativa que está sendo desenvolvida e a gente está trabalhando processos de comunicação, informativos, é um processo educacional. A gente está trabalhando nesse sentido, Alex. Não que vai ter um projeto específico desse, porque antigamente a gente conseguia porque era muito mais fácil. Hoje envolve regras de MEC, regras de criança saindo da escola para fazer isso. Então, assim, bom, mas às vezes o sistema de segurança e burocrático formado em torno disso não é como era antigamente, né? A gente pegava as crianças e só levava. Hoje existem diversos processos que precisam ser mais trabalhados, porque tem regras que, para ser seguidas, às vezes dificultam um pouco esse tipo de projeto. Mas, assim, obviamente, todas as iniciativas são muito válidas, né? A gente está pensando em desenvolver algo nesse sentido.
E você vê que naquela época, né, na minha geração, a gente amava muito o Homem do Campo, porque tanto vê que você vê várias músicas, né? Obrigado ao Homem do Campo, que produz. Então, sempre a gente respeitava e idolatrava o Homem do Campo, né? Que essa geração nova, às vezes, ele não tem o mesmo carinho, o mesmo, entendeu? Com o Homem do Campo, com a agricultura. Eu acho que é um chamado para a sociedade, na verdade, né? Eu acho que é um chamado não só para os mais novos, é um chamado para a sociedade rever valores e começar a olhar com outros olhos tudo que ela tem, tudo que ela vem fazendo. Acho que é um chamado. Na verdade, atualmente, a grande parte, depois que saiu essas redes sociais, tem duas versões, né, Alex? Nossa, que bom, rede social deu voz para todo mundo. Nossa, que ruim, rede social deu voz para todo mundo. Né? Tem muita gente que não tem noção do que ele fala, né? Então, mas nossa, que bom que deu voz para todo mundo. Nossa, que ruim, é duro, né? deu voz para todo mundo. Se você começa a controlar, aí já fala em censura. E tem discurso de ódio envolvido, entre outras coisas. Às vezes só o fato de defender, e acho que a democracia é isso. A gente, na verdade, pode conviver todo mundo junto e desde que a gente esteja aberto a ouvir opiniões, né? Exato, isso não significa que são diversas possibilidades. Então, é um processo que a gente tem que evoluir muito, Alex. Então, voltando para o nosso tema aqui das queimadas, então, esclarecer realmente que o setor produtivo, os fornecedores, as indústrias agrícolas, não têm responsabilidade, não são causadores disso, não têm interesse de criar esse tipo de queimada, né, Adriana? Eu vou compartilhar com vocês uma coisa que eu compartilhei na minha rede social hoje, que é bem pertinente, viu, Almir? O Nietzsche tem uma frase que diz assim, ó, nós estamos combatendo o monstro da ignorância, conversando aqui, né? Quando ele escreveu assim, ó, aquele que combate monstros deve tomar cuidado para que ele mesmo não se torne um. E se olhar muito tempo para o abismo te encara de volta. O que eu quero dizer com isso é assim, olha, a gente tem muita dificuldade de separar a opinião da rede social da informação, que é o compromisso do jornalismo, que é o compromisso dos veículos sérios. E aí as pessoas têm que tomar muito cuidado. Eu vou comentar com os nossos ouvintes uma coisa que a gente conversava nos bastidores antes de começar esse talk, que é muito pertinente. O exemplo que muitas pessoas devem ter visto, os vídeos que viralizaram do incêndio em Batatais ontem, né? Que aquelas labaredas enormes atingiram a zona urbana, e veículos sérios de imprensa publicaram no título das matérias: incêndio em usina coloca moradores em risco. Aí você clica na notícia, vai ver, está escrito lá, incêndio próximo à usina coloca em risco. Já são coisas muito diferentes. E aí, ontem nós tentamos, né, na redação do Visão Agro, o contato com a Cevasa, que é a usina citada, porque nós temos o compromisso de ouvir o outro lado, de entender o que a usina está fazendo nesse combate, se foi próximo, se não foi, o que realmente está sendo feito, porque aí a gente apontar o dedo é muito fácil, como foi no caso daquela pessoa que morreu aqui em Cravinhos. Os próprios vídeos do rapaz que faleceu mostrava o carro de contenção da usina impedindo que ele passasse no local onde ele acabou sendo vitimado. Então, será que a responsabilidade é do produtor, é da empresa, ou também é um pouco de responsabilidade? Porque muitas pessoas que filmaram aquelas labaredas e publicaram nas redes sociais estavam ali se colocando em perigo também, né? Só queria... você puxou um exemplo muito interessante, deixa eu só puxar esse exemplo, Alex, a gente depois pode terminar. No ano passado, a gente teve um caso parecido. E um dos pontos, uma das ferramentas da estratégia que a gente pode falar para combater incêndio é o fogo contra fogo. Vocês já ouviram falar sobre isso provavelmente. O que acontece? Quando o fogo é físico, gente, quando o fogo ele vem tendo combustível, ele vai andando, ele vai aumentando a proporção, né?
E existe uma estratégia que chama fogo contra fogo, porque se você começa a colocar fogo aqui, a quantidade de combustível, cana, na verdade, biomassa que tem, a hora que esse fogo chegar vai ser menor, concorda? Porque já queimou boa parte. E aí você consegue conter e apagar, né? Para a hora que esse fogo chegar, não ter todo aquilo de material, combustível, para que aquele fogo aumente de volume, se propague. E aí, quando a gente estava no processo de combate, vamos lembrar que ninguém quer cana queimada. E algumas pessoas foram filmar uma equipe de combate de incêndio para combater um fogo. E aí eles estavam colocando fogo contra fogo para poder diminuir o material ali para que aquele fogo chegar, conseguir combater. Algumas pessoas de rede social gravaram aquilo e mostraram, olha aí o pessoal colocando fogo. E na verdade eles estavam combatendo. E essa falta de informação, essa ignorância, é uma pobre ignorância, na verdade, de que não conseguia entender que todo mundo ali estava justamente colocando aquele fogo ali, para a hora que aquele fogo chegasse, tivesse pouca matéria comburente para eles conseguirem cessar o fogo, né? E ele não ter proporções maiores. Então, assim, a opinião pública é muito importante, ela é muito válida. E é uma responsabilidade muito nobre dos veículos de comunicação propagar informações que deem subsídio para a população entender isso, né? E principalmente em assuntos tão polêmicos como esse. Então, realmente é um desafio diário, gente. Eu falei que é o abismo olhando para você, tá vendo? É um abismo diário. A gente tem que levar em consideração a informação correta, séria, né? Nem sempre o incêndio na propriedade é causado. Por exemplo, um número curioso. Quando a gente pensa na Rússia, a gente acha que só tem neve, né? Só tem frio, só tem chuva. Mas um levantamento da CNN mostra que em julho deste ano, em um único mês, eles tiveram 400 focos de incêndio no país, que é pelo aquecimento global, pelo próprio clima do mundo, que parece meio enlouquecido aí pela poluição, por tudo que a gente está vendo. Ô, Almir, você acha que a legislação brasileira de combate e de conscientização é legal? Ela funciona bem? Ela atende à necessidade? Eu particularmente acredito que a legislação brasileira é uma das mais criteriosas e mais severas do mundo, tá? Quando a gente compara todos os outros países de produtores de cana e tal, a legislação brasileira, ela já... e você não consegue fazer nada fora da lei, né? Então, ela atende, ela é algo muito, por vezes, até austero, né? Então, nesse sentido, eu acredito que a gente está bem amparado em relação a isso. Mas vamos lembrar que as leis, elas só vêm, né? Se a gente parar para pensar no processo de evolução, a lei precisa vir para corrigir o comportamento social, né? Então, se não precisasse de lei, a sociedade estaria totalmente evoluída. Quando a gente fala nesse sentido, a gente precisa também agora entrar com esse olhar de que já chegou aí, em punição até quem causa o incêndio, né? Então, precisamos corrigir todo esse comportamento social que envolve todo o processo. Eu acho que fica aí o pensamento, a pimentinha para pensar. Tá aí, vocês estão ouvindo aí o nosso convidado, o Almir Torquato, que é gestor corporativo da Canoeste, falando sobre as queimadas, né, que está acontecendo na toda a região nossa aqui de Ribeirão Preto. Né, e também estamos aqui sobre o Visão Agrodebate, sobre o patrocínio da Nova Smar, empresa de tecnologia empresarial e especialização em soluções para a indústria 4.0. Maiores informações é só você entrar no portal da smar.com/Brasil. E continuamos. Adriana, estamos chegando aí quase ao final aí. Temos mais uns 15 minutinhos aí, Adriana. Manda bala. Você tem mais? Quais são as suas dúvidas aí? Então, eu queria perguntar... Vamos pegar o Almir no jeito aí. Daqui a pouco ele me tira da conversa aqui, ó. Só estou fazendo pergunta difícil para ele. Não, mas é para esclarecer a população. Vamos evitar polêmica. Exatamente. Ah lá, viu? Ele já viu que eu gosto. Esclarecer, não complicar. Vamos lá.
Ô, Almir, você disse que a associação tem um sistema próprio, eu achei muito interessante, né, essa tecnologia e tal. Eu só queria que você comentasse se por acaso você já viu o sistema, se vocês usam alguma coisa relacionada ao IBAMA. Fiquei um pouco preocupada quando eu vi a página oficial do IBAMA aqui, tem algumas informações que, sei lá, me preocuparam um pouco. Por exemplo, eles ainda incentivam queimada controlada. Controlada por quem? Por Deus, né? Não, na verdade, eu acho que é um assunto muito técnico. Eu posso discorrer muito superficial sobre isso, mas existem ferramentas, existem estratégias de que queimadas controladas que eles falam, às vezes, é para você garantir que determinada mata ou área de preservação fique salva. Você costuma fazer uma queimada como se fosse um anel, um círculo em volta, justamente para você tirar todo o material combustível próximo, para se por acaso acontecer qualquer acidente, não chegar na área de preservação ou alguma coisa assim, tá? Tem alguma coisa nesse sentido. E quando eles falam de queimada controlada, eu acho que eu não sou a pessoa mais indicada para falar. Tecnicamente, eu acho que naturalmente acontece isso, né? A própria natureza se regula com alguma coisa nesse sentido, se a gente parar para pensar no cerrado, alguma coisa assim. Então, eu acho que assim, precisaria de um talk só dessas questões de queimada para a gente poder esclarecer e não deixar mais dúvida na cabeça das pessoas. Mas assim, não dá para a pessoa ler o site e achar que dá para fazer em casa, né? É que nem cortar o cabelo na frente do espelho. Não dá para fazer em casa, né? Não, gente, a gente está falando de questões técnicas, né? A gente está falando de produtores, a gente está falando de tudo muito bem estudado. Assim, e em nenhum momento eu nem pensei que alguém ia fazer em casa. Algo nesse sentido, né? Queimada controlada que eles falam, na verdade, é um projeto de um engenheiro para organizar esse processo, para garantir uma determinada proteção para determinada área, né? Então, que era usado, né, Almir, antigamente, né, quando eles iam fazer as queimadas, quando eles usavam a queimada, né, para queimar a cana, era todo feito um projeto, tudo para ter um controle. Eu, quando repórter naquelas oportunidades, eu já fui cobrir muitas vezes, quando eles iam colocar queimada na cana para poder colher. Então, que assim, gente, a gente tem que diferenciar o que é queimada controlada e o que é incêndio. Né? Queimada, falando é queimada controlada. Queimada controlada, ela é feita dentro de um ambiente controlado, de um ambiente contensivo, né? Que você já sabe a área específica que você precisa colocar, né? Então você já está colocando o fogo com o bombeiro do lado. Né? Então, você já inicia o processo com o bombeiro do lado para poder preservar e garantir o que foi controle, o que foi planejado, né? E aí, depois disso, gente, vamos lembrar que não se faz mais isso, né? Então, por isso que hoje não tem queimada controlada. Tudo que acontece é acidental, criminal, esse tipo de coisa, né? Eu comparo muito com a demolição, né? Quando eles vão derrubar um determinado prédio, né? Você vê a preparação que é feita, né, para que somente aquele prédio demolir e não atingir os outros em volta. Então, eu comparo mais ou menos o fogo controlado que existia no passado, mais ou menos isso daí. Faz mais de 12, 13 anos que não tem mais, hein? Não, eu tô deixando você já bem tá falando claro, a tua idade aí. Você já tá falando de onde você era. Eu tenho 60 anos, então você tá falando lá atrás, dos anos 80, entendeu? Até os meados de 90. Então, depois disso, não vê mais. Aí a colha, depois que entrou a máquina, né, para cortar cana, acabou isso. Eliminou isso, não existe mais. Tudo que acontece a partir de agora é acidental. À medida, inclusive, que a tecnologia também foi trazendo outras fontes de renda para o setor de cana, né, Alex? A gente começou com a geração de energia elétrica, né? Então, desde... O produto não sai da cana, né? E aí, ou seja, bagaço que vai às vezes para ração. Então, assim, é um trabalho. Todo produto tem que ser aproveitado. Então, assim, não faz sentido colocar fogo no dinheiro lá no campo, né? Tem que trazer para cá para fazer virar dinheiro, né? Você lembra que você não sei se você vai lembrar, né? Mas no meu tempo, o bagaço da cana era o maior problema que a usina tinha que enfrentar.
ficava aquela montanha lá e eles não sabiam o que fazer com aquilo. Dava para o pessoal ir lá buscar caminhão para levar para alimentar gado. E hoje é um combustível para geração de energia elétrica de biomassa, né? Então, o setor foi se organizando também. Isso prova também, né, Alex, que o setor foi fazendo sua parte, né? Foi se desenvolvendo, foi procurando novas formas de produção, novas formas mais sustentáveis. A gente tem que lembrar que sustentabilidade não é só ambiental, né? A sustentabilidade, para ela valer a pena, ela tem que atender os 3 pilares, que é a questão ambiental, a questão social e a questão econômica. Não adianta nada a gente ter uma atividade ambientalmente ok se ela não for economicamente viável, se ela não contribuir com a sociedade, entendeu? Então, a sustentabilidade ela é um conceito mais amplo que trabalha a questão do desenvolvimento da sociedade, da economia, em maneiras éticas, né, organizacionais e tudo mais. Albir, muito obrigado. Tem mais alguma pergunta para ele, Adriana? Não, Alex, eu só quero agradecer e só quero que ele deixe a dica para quem estiver ouvindo a gente, não for membro da associação e quiser mais informações, não só para esse assunto da queimada, mas a gente está, cada dia que passa, verificando mais a importância do associativismo, né? A associação ela é a Associação de Fornecedores de Cana, né? A gente tem um trabalho focado para produtores de cana. Hoje a associação ela tem quase 2.300 associados, tem aí seus 110 mil hectares de área de lavoura, né, associadas a nós, e a gente entrega aproximadamente aí uns 8 a 9 milhões de toneladas de cana nas 19 unidades industriais aqui da região. Então, assim, os produtores, eles enxergam valor agregado na associação, porque além de todo esse trabalho técnico, a gente também disponibiliza serviços diretos aos associados. Departamento agronômico, jurídico, ambiental, assistencial, laboratório de cana. Bom, tudo que o produtor precisa para produzir a cana dele, ele encontra aqui dentro, né? E isso facilita muito a vida dele. Ele aqui é bem dizer a casa dele. Ele vem, se ele tem problema, ele vem para cá. E à medida que ele está vindo, a gente vê que a gente está no caminho, né? É aqui que ele chega. E aí aqui a gente faz todo o trabalho para ele. Eu acho difícil achar produtor que não é associado ainda, mas aí, se não tiver, vem para cá também, vem conhecer. E, se Deus quiser, vai engrossar nosso caldo e vai ser beneficiado também de um setor que faz muito sentido. Acredito que o ganho coletivo da massa, todo o trabalho desenvolvido de maneira coletiva é muito interessante. E agora, num projeto novo que a gente está soltando, né, que é a questão de certificação. Então, a gente sabe que, por mais que a gente tenha boas práticas, que a gente faz tudo isso para a gente ser reconhecido como produtores sustentáveis, éticos, que são validados no mercado, a gente precisa de um selo de certificação, né? E a gente conseguiu esse selo, a Canoeste conseguiu esse selo Bom Sucro, e agora a gente está provocando para que os produtores da associação também consigam esse selo para que possam ter outras fontes de renda sustentáveis também. E aí é só procurar a nossa associação e ver como conseguir isso. A gente tem um projeto de desenvolvimento contínuo aí, de análise de boas práticas para passar pelo processo de auditoria de certificação, que vai fazer muito sentido para o produtor. Então, fica aí um chamado. Albir, muito obrigado, cara. Obrigado Imagina. por ter atendido o nosso convite e esclarecido tudo o que está acontecendo aqui sobre a queimada na nossa região. Eu fico muito feliz. Eu acho que é nosso papel. Assim, à medida que a gente contribui com o nosso papel, a gente constrói uma cidade melhor. Então, assim, a gente precisa esclarecer. Tá aí. Adriana, muito obrigada, Almir, mais uma vez. Obrigada, Alex, pela oportunidade. Tá certo? Gente, por aqui nós vamos finalizando o nosso Talk na Visão AgroTalk, com o apoio e patrocínio da Nova Smar, empresa de tecnologia especialista em soluções para a indústria 4.0. Para maiores informações, é só você entrar no portal da Smar, aqui, ó, smar.com/Brasil. Você fica conhecendo todas as soluções para a indústria 4.0. Mais uma vez, obrigado, Almir. Obrigado, Adriana. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau para vocês.